senhores, meu nome é Sidney Fabiani, eu sou o presidente fundador da Gemelo Data Centers e continuando com a nossa série da importância, que a gente fala sobre a importância das especificações técnicas na hora de escolher seu novo data center, hoje a gente vai falar sobre diferenças entre escolher um data center qualquer ou escolher um data center outdoor. Muita gente me pergunta e fala, bom Sidney, me explica aí a diferença no data center. A diferença, eu imagino, são os componentes, não é isso? Não, os componentes são os mesmos. Os componentes são os mesmos? Peraí, são os mesmos ou é a mesma coisa? Não. Vamos lá. Quando eu digo que os componentes são os mesmos, eu estou dizendo que o ar-condicionado é o mesmo. A gente tem vários data centers indoor. Todos, se você ver a foto, e a gente vai mostrar aqui agora, uma foto de uma sala técnica de um data center outdoor da Gemelo e uma foto dessa mesma sala técnica dentro de um data center indoor da Gemelo. Vocês vão notar que o ar-condicionado é o mesmo, é exatamente a mesma máquina. Tá? Então o ar-condicionado é o mesmo, os no-breaks são os mesmos, os PS. O quadro elétrico é o mesmo, o piso é o mesmo, o rack é o mesmo. As PDUs são as mesmas, o gerador é óbvio, é o mesmo. A parede de corta-fogo é a mesma. A porta blindada é a mesma. As câmeras são as mesmas. O sistema de detecção, extinção de incêndio é o mesmo. Então, peraí, não muda nada? Não, peraí, vamos lá. Muda a concepção. Num data center indoor, ele tem a palavra-chave é dependência. Ele é dependente do local onde ele está instalado. Então vocês vão lembrar aí, no passado, quando pegou fogo no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Tá na internet, basta googar. O que aconteceu? Pegou fogo no prédio, tinha uma sala cofre no 7º andar. Vocês vão notar que o prédio desabou parcialmente. Aonde? Lado direito. Aonde? Aonde estava a sala cofre. Coincidência? Claro que não. É o peso dos equipamentos mais a própria sala. Então não adianta nada você ter uma sala à prova de fogo, que a certificação de uma sala cofre, ela é idêntica à certificação do nosso data center. 1100 graus, 120 minutos, 60 para dentro normalmente, então ela é PC 120 CF60, porta blindada, é tudo igual. O que é o problema? O problema é ela estar no andar, que já é uma coisa que eu nunca aceitaria no cliente meu. Se ele exigir, é claro, a gente vai fazer, mas sempre mediante uma declaração do cliente de que está ciente de que problemas no prédio vão afetar o data center. Então você vai buscar o teu data center lá no subsolo, que foi o que aconteceu. Por que isso acontece? Porque a sala aguenta 1100 graus, mas a laje aguenta 600. A partir de 600 graus, aproximadamente, uma laje de concreto ela já começa a colapsar. O concreto começa a esfarelar e o aço começa a derreter. Quem viu a queda do World Trade Center vai perceber isso. Por que ela caiu? Porque o aço que estava lá dentro passou aí de 600, 800 graus, ele derreteu, perdeu. Ficou maleável e o prédio inteiro ruiu. É isto que acontece. Então, você depende do prédio numa sala indoor. Você depende para tudo. Você depende para estruturalmente. Você depende para a elétrica do prédio. Vai ter outra entrada elétrica, muito difícil de ter. Você depende para a logística e assim por diante. Ou seja, como é que você faz, por exemplo, a entrega de equipamentos, tudo você depende do prédio. Então, data centers certificados, do tipo sala cofre, do tipo Tier 3 como os nossos, em prédios, eu acho que é desperdício de dinheiro. De verdade. Você vai fazer um prédio, faz logo um Tier 2. Se você está dependendo do prédio, aí você faz outro Tier 2 em outro local. Aí você melhora bastante. Mas é a minha opinião apenas, tá? Mas no indoor, é isso que você tem, tá? Qual é o outro complicador? A certificação de um data center indoor é quase impossível. A não ser que o prédio seja feito para ser data center. Mas aí ele não é indoor, é um prédio de data center. No indoor, ou seja, um prédio que já existe, você vai lá e coloca uma sala, é impossível certificar Tier 3, praticamente. Primeira pergunta do certificador vai ser, existe algum banheiro aqui logo acima, nos próximos andares? Ah, tem, então não certifica. Ah, tem garagem aqui embaixo? Não certifica. Tem uma copa gerando calor aqui do lado? Não certifica. Tem janela? Não certifica. Posso tentar? Você pode tentar. O custo dessa certificação e os ajustes que você vai fazer no prédio provavelmente vão custar mais do que construir um data center do lado de fora e acabou. Tá? Terceiro ponto, tempo de construção. Data center indoor, ele vai levar, vamos falar de data centers médios, 6, 8, 10 racks. Tá? Ele vai levar 3 a 4 meses para você aprovar o projeto. Não tem como fazer mais reforma sem aprovação de projeto na prefeitura. Então, no mínimo 3 meses. E mais uns 12 a 15 para construir. Então, estou falando de 18 meses na melhor das hipóteses. Outdoor, 120 dias. 90 para produzir, 30 para ativar. Então, ativo em 120 dias. 4 meses contra 18 na melhor das hipóteses. Então, esse ponto é muito importante quando você compara data centers indoor e data centers outdoor, na verdade. Outro ponto que é muito importante, aí o quinto aí, né? Os data centers outdoor, eles saem certificados de fábrica. Eu já falei disso ali no outro caso, que ele não certifica, mas no caso do outdoor, ele sai certificado de fábrica para a maioria dos grandes fornecedores. Alguns certificam depois, mas, por exemplo, no caso da Gemelo, a gente certifica em fábrica. O projeto já sai certificado de fábrica.
Tá? Então isso é muito interessante porque você ganha essa certificação sem pagar por ela. No indoor você vai pagar por ela. Tá? Outro ponto que é muito importante, comissionamento. Como é que você comissiona um data center indoor? Tá? Você comissiona ele depois que ele fica pronto. Claro, ele vai lá e comissiona. Se ele der algum problema, você tem que corrigi-lo no local. Eu gosto muito de uma metáfora, que é o seguinte: você comprou um carro zero. A concessionária falou, vou te entregar em casa. Ele não terminou e faltam umas coisinhas, a gente vai entregar na tua casa. Tá bom. Chega lá, você descobre que tá sem o motor. Aí a concessionária te fala, não, fica tranquilo. Amanhã vem o pessoal aqui, os meus mecânicos, vão montar o motor aqui pra você, na tua garagem. Na minha garagem? Na minha garagem. Mas vai ficar igualzinho. Você acredita? Eu também não. Do mesmo jeito, eu não acredito que um data center montado na casa do cliente possa ter a mesma qualidade do que um data center montado em fábrica. Tá? Em fábrica você faz todos os testes possíveis, as equipes estão dedicadas, é uma linha de montagem, tudo em fábrica é melhor. E para melhorar, a gente desenvolveu, isso dá para qualquer um fazer, mas é uma iniciativa da Gemelo, o comissionamento em fábrica. Então o que a gente faz? A gente liga o data center em fábrica e testa ele por 3 dias. Não no que o cliente vai usar, mas na capacidade máxima que ele comprou. A gente põe bancos de carga que simulam a capacidade total que o data center tem. Okay? Fica lá ligado por alguns dias e no último dia o cliente vai dar um aceite provisório. Nosso engenheiro assina, nossos engenheiros assinam, e aí a gente embarca o data center. Ou seja, ele já foi testado, coisa que é impossível de fazer no indoor ou em qualquer data center que seja construído no local. Outro ponto que é muito importante é a transportabilidade populada. Nós já falamos isso num vídeo, mas imagina que você pode, depois de muitos anos, tirar teu data center do local, levar para outro, sem desmontar um único ativo de TI, um único servidor, um único ativo de rede, um único storage, um único disco, nada. E menos de 12 horas depois ele está operando em outro local a quilômetros de distância. Então, é óbvio que você não tem isso num data center indoor. O que mais? Ele é Finame, ou seja, ele é autofinanciado pelo BNDES. Porque ele é um produto, do que o indoor não dá para ser, porque é uma obra. E o BNDES não financia por Finame obras. Então, qual é a vantagem? Você pode ter 2 anos de carência, 5 anos para pagar se você não quer pagar seu data center à vista. Quando você soma todas essas vantagens com uma, que é muito importante, que é os valores são muito similares, praticamente os mesmos valores, porque os componentes são os mesmos, então os valores são os mesmos. Por que você abriria a mão de ter um data center indoor? Eu já tive clientes que compraram data centers indoor, insistiram em comprar, e depois de 1 ano ou 2, o diretor novo, uma diretoria nova, veio e me perguntou por que tinha se comprado um data center indoor, e eu, decisão cultural, qualquer outra coisa. Então, é difícil de defender um data center indoor quando ele custa valores similares e ele tem essas 7 ou 8 vantagens que são apenas vantagens. Eu não consigo ver uma única vantagem num data center indoor. Como é que eu exijo isso tudo numa especificação técnica ou num termo de referência, no caso de governo? Eu exijo que o fornecedor me mostre um atestado de capacidade técnica que ele já entregou um data center, ele já comissionou um data center de fábrica. Claro, ele me deu um atestado de capacidade técnica que ele já entregou data centers outdoor, que seja um Tier 3, que tenha sido em até 120 dias, Finame, por exemplo. Então, quando você junta isso tudo num atestado de capacidade técnica, o que você está fazendo? Você está comprovando que aquele fornecedor já fez o que ele está dizendo que fará, nada mais do que isso. Né? Como os preços são os mesmos, o fornecedor A e B são muito similares, porque é uma disputa de preços, seja no privado por ofertas, seja no público por um leilão reverso ou coisa parecida, por que pagar o mesmo por uma coisa que eu não comprovadamente sei se vai ser entregue? Então, essa é a pergunta que fica. Então, senhores, é isso, quer dizer, essas são as principais diferenças entre data centers outdoor e indoor, e por isso que a Gemelo se especializou em data centers outdoor em muitos e muitos anos, ok? E desde 2017 somos líderes de mercado neste segmento. Muito obrigado, senhores. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.